projeto Cão e Gato Comunitário. Você quer que vire lei? Não sai daí para entender direitinho essa proposta. Roda a vinheta. Começa hoje uma nova série de podcasts que vai debater os principais projetos de lei que são apresentados para a cidade de Curitiba. A ideia é que você dê sua opinião, só que munido de mais informações, entendendo o objetivo e as dores de quem gostaria que a lei existisse na cidade. A partir de hoje, vamos juntos nessa jornada. Só não se esqueça que para comentar, precisa se inscrever no canal, tá? E a gente começa com a vereadora Andressa Bianchiesi, que tem um projeto de lei para os animais de rua, e essa é a sua grande pauta. Seja bem-vinda, Andressa. Muito obrigada, Michele, obrigada, Câmara Municipal. Esse podcast tão importante que vai trazer aí os principais projetos de lei pautados aqui pela legislatura 19ª. Eu faço parte das 12 mulheres dessa legislatura e com muito orgulho estou em defesa da causa animal. Fui eleita com 10.443 votos voltados para a causa. Então, a importância da gente fazer política pública, né? O nosso último censo mostra que nós temos muitos animais na cidade de Curitiba e por isso a importância da gente tratar deles e abrir um leque quando a gente fala de causa animal, porque hoje em dia quando a gente fala de animais, a gente fala de saúde única, a gente fala dos humanos, a gente fala do meio ambiente e também dos animais. Então temos muitas zoonoses por aí também e precisamos falar disso de forma muito aberta, porque muitas pessoas ainda não sabem dos direitos dos animais e a gente precisa fundamentar isso dentro da lei para que essas pessoas que ajudam os animais, que trabalham por eles, sejam ONGs, protetores independentes, estejam embasados na lei e possam fazer isso de forma tranquila, né? Sem sofrer nenhum tipo de represália. Muito bem. E a vereadora trouxe duas convidadas hoje, né? Para ajudar muito especiais. A gente, muito especiais, para debater sobre o assunto, para acrescentar aí com informações. A Flávia Toledo, que é a auditora do Tribunal de Contas e entusiasta da causa animal. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada, Michele. Obrigada, Andressa Bianchiesi, pelo convite. Oi, Carla, Oi. Boa tarde. Um prazer estar na Câmara Municipal falando de uma pauta tão importante, tão sensível e tão relacionada a direitos fundamentais, né, de todos nós, no direito à saúde, direito ao meio ambiente equilibrado. Então, a causa animal ela tem uma inter-relação muito íntima, se engana aquele que pensa que é só sobre bichinhos, é muito mais sobre pessoas, saúde e meio ambiente, porque esse todo, né, do qual nós fazemos parte. Então, muito obrigada. E para completar esse time aqui, temos a Carla Samuels. E ela é ativista também e faz parte de uma equipe. Como é que é o nome dessa equipe? Se apresente e conta um pouquinho sobre a equipe Bem Animal. Então, essa equipe Bem Animal, criada lá por funcionários do tribunal, né? Eu sou uma ex-funcionária, agora sou aposentada, mas eu tenho muito orgulho dessa causa, porque eu sou uma pessoa que ama os animais de qualquer tipo, de qualquer espécie. Então, para mim, é viver esse projeto, é eu estar vivendo, né? Então, eu estou muito emocionada. E gostaria que a vereadora, a Andressa, nos ajudasse nessa empreitada, que está sendo bem difícil, né? Ok, então vamos começar. Andressa, explica o que é o projeto, vamos ser bem objetivo no o que propõe e por quê. Muito bem. O projeto Cão e Gato Comunitário, ele institui, né, diretrizes para serem seguidas por programas de controle reprodutivo, ou seja, o quanto a gente precisa de castração para esses animais que estão em situação de rua e medidas também que visem a proteção desses animais. O que acontece hoje, Michele? Muitas pessoas alimentam cães em situação de rua. O cão em situação de rua, ele aparece numa determinada rua da cidade, né? E ele acaba criando um vínculo afetivo com essas pessoas que passam a alimentá-lo. E, de repente, um grupo de pessoas ali ou de vizinhos acabam se juntando, comprando uma casinha para esse animal, que é permitido por lei, desde que você coloque essa casinha e não atrapalhe a passagem de pedestres, ela pode existir. Então, a gente precisa fundamentar e colocar de forma jurídica, que essa pessoa ela fique embasada juridicamente, que ninguém e nada
pode deixar de permitir que ela alimente e assegure a qualidade de vida, o bem-estar e a alimentação desse animal. E é muito importante a gente dizer que quando você alimenta esse animal, se você tiver o desejo e puder, com o seu recurso próprio, ou através de uma ONG, ou fazendo uma solicitação para a prefeitura de poder fazer um pós-operatório para esse animal, de que você castre ele, porque é muito importante que esse animal ele fique no local castrado para que a gente possa fazer o controle populacional. Em países desenvolvidos, a gente tem o CCD, que a gente chama o captura, castra e devolve. Por isso que a gente faz tão bem, por isso que os países desenvolvidos fazem tão bem esse controle populacional. Porque é importante que esse animal esteja ali, esse pet castrado, cão e gato castrado, vacinado e microchipado, né, se possível for. E é claro que ele mantenha o seu bem-estar e, estando castrado, a gente vai fazer o controle populacional da cidade. Então, isso é fundamental. Quando o animal está castrado, a gente evita tumores futuros, a gente evita TVT, a gente evita que esse animal ele fique com os hormônios mais aflorados e que ataque pessoas. Então, tudo isso é solucionável com a castração. A gente diminui, né, essas possibilidades. Então, é assegurar que o cidadão ele vai ter o direito de fornecer nesse espaço público a alimentação e os cuidados devidos para esse animal. Então, a gente fundamenta, através desse projeto, essa questão e dá aí essa liberdade para essa pessoa que quiser alimentar esse animal, que assim ela possa fazer de forma segura. Então, esse projeto vai facilitar o trânsito na hora de castrar o animal para quem adota. Eu não posso trazer para minha casa. Ele está na rua. Eu ajudo ele e posso levar lá para fazer a castração. É porque o que acontece? Gratuita. Muitas pessoas, às vezes, porque é muito importante a gente dizer, ninguém é obrigado a amar o animal, mas é obrigado a respeitar. Porque, perante a lei, o cão comunitário ele tem o seu direito reservado. Então, o que acontece? Essa pessoa que alimenta esse animal, ela pode pegar ele, castrar e devolver ele ali no local onde ele vive. Porque o que acontece? Às vezes, quando tem um vizinho que não gosta muito de cão e gato, ele fala, você não está tratando? Você não está alimentando? Coloca para dentro da sua residência. Mas, às vezes, essa pessoa que já alimenta, ela tem 6, 7, 8 cães já dentro da residência dela. Como que ela vai trazer mais um? Então, ela não é obrigada a assumir o papel do poder público. Ela já está fazendo bastante, que é colocar água fresca para esse animal, alimentar, de repente já conseguir essa castração e manter ele ali como um cão comunitário sendo alimentado pela comunidade mesmo, ou uma, ou duas, ou mais pessoas. Entendi. Bom, a Carla percebeu uma sensibilidade grande aí para falar do assunto. Você participou da construção desse projeto? Vocês deram algumas ideias? Como é que foi isso? E o que você acha dessa proposta? Você acha que ela vai realmente ajudar os animais de rua? Não, é o que nós queremos, né? Nós rezamos todo dia para isso, para que as coisas melhorem. Porque os animais, eles merecem o nosso respeito, né? Eles fazem parte da nossa sociedade. Então, não é nada bonito de ver aqueles animais soltos, morrendo de fome, passando as necessidades. E daí tem aquelas pessoas que querem manter e constroem as casinhas ali na frente, tudo. Dali a 2, 3 dias, elas são roubadas, levam embora, elas são tacadas fogo. Então, para quê, né? Nós temos que ter uma legislação que cuide desses animais. É para isso que nós estamos aqui. Você acha que falta um pouco de sensibilidade da população em geral para entender com certeza, a necessidade acho que falta deles? um pouco de Deus no coração, né? A Flávia também entende assim? Como é que você participou da construção dessa proposta? Se você ajudou ou se vocês têm buscado a vereadora para outros projetos? A vereadora Andressa Bianchessi é a nossa referência em proteção animal. E tem muitos assuntos que ela desenvolve, que inclusive, quando eu tenho oportunidade, eu falo para outras pessoas de outros municípios do nosso estado que trabalham no Poder Legislativo ou são mesmo vereadores, em cursos que eu ministro, né, pelo Paraná, falo da Andressa e dos projetos que Curitiba tem. Curitiba é referência em proteção animal para muitos lugares no nosso país, porque nós temos problemas, temos, e muitos, mas quando nós olhamos um pouco para o lado, nós vemos como já avançamos. E esse avançar significa também que a nossa sociedade está mais desenvolvida. Então, situações que nos anos 80 eram aceitáveis, como eu me recordo, por exemplo, de vizinhos que mantinham cachorro
preso em coleira o dia inteiro para soltar de noite, para fazer a guarda da casa, né? Isso é uma situação que eu me lembro quando eu era criança. Hoje isso é inaceitável, hoje isso é maus tratos, e maus tratos é crime. Então a gente teve uma evolução, mas a gente ainda está longe, muito longe, de ter a empatia necessária para ver que o animal tem todos os sentimentos que o ser humano tem. O animal tem fome, o animal tem frio, o animal tem sede, o animal tem medo, o animal sente dor e o animal sente amor. Então, todos os projetos que vierem para reduzir essa desigualdade entre um animal que tem tutor, um bom tutor, porque também não adianta só ter tutor, né? Tem muito tutor aí que não merece ter um animal perto de si. Mas tudo que reduz essa desigualdade entre aquele que ainda não tem uma família e aqueles que já têm, eu acho válido. A gente precisa tocar o coração das pessoas. Não tem outro caminho para a mudança, né? Só tem esse, a educação e o tocar o coração. E dar visibilidade para o projeto. Então, que vire logo lei e que todo mundo saiba que essas pessoas que se dispõem a olhar para fora dos seus portões, né? Para que elas tenham proteção. Por exemplo, eu moro em apartamento, isso é bem mais raro de acontecer. Mas, ainda que eu morasse em casa, eu tenho um cachorrinho que não é pet friendly. Né? Você já viu disso? Já vi muito. O nome dele Descreva isso. É Calvin Klein. Então, Calvin Klein não é um cachorro. Né? Ele é intermédio, assim, ele não gosta de outros cães. Entendi. Então, para eu colocar um outro cão para viver junto, tem que se submeter a Calvin Klein. Nem todos têm esse perfil de submissão, alguns não. Então, não posso simplesmente trazer para dentro da minha casa. Eu gosto de gato, mas não posso ter, porque Calvin Klein, e assim vai. Mas o que me impede de alimentar um animal que frequenta ali, né, a minha rua? Então, acho que a proteção é isso, é um intermédio, vamos dizer, entre o ideal. Qual que é o mundo ideal? Que todo cão tivesse um tutor amoroso. Esse é o grande desafio. Eu tenho um exemplo de uma vizinha, eu moro ali no Moçunguê, e eu tenho uma vizinha ali perto da Baía do Turinho, que ela começou com uma casinha. E ela tem, assim, vários, eu já percebi que ela tem vários animais no quintal. Ela começou com uma casinha. Daqui a pouco começou com 2. Daqui a pouco começou com 3. Ela começou a fazer, tipo assim, unir uma casinha à outra com um vinil, assim. Não, semana passada eu passei lá, já tinha 5, uma do ladinho da outra, tudo tá virando um cão-domínio. Isso, um cão-domínio. Então, veja que paixão as pessoas chegarem a esse ponto, né? Sim. Você tem bichinhos em casa, Carol? Eu tenho também, tipo uma Calvin Klein, minha Nalu, que é terrível também, tenho 2 gatinhos, porque eu, além de trabalhar no grupo dos cachorros, eu também trabalho com os gatos. E os gatos têm uma maneira diferente. O gato não mora numa casinha que você constrói ali na frente para ele. Mas o gato também precisa de cuidado, também precisa de amor, né? De alimentação e tudo. Só que ele vem no teu muro. E daí tem pessoas que não deixam nem que o gato venha no muro. Você pode colocar comidinha ali para ele já está acostumado. Chega a tal horário, ele vem ali para pegar comidinha, né? Sabe? Isso é muito bonito, sabe? E é muito importante a gente dizer, Michele, que assim, até para as pessoas que estão nos assistindo, nenhum cão escolhe morar na rua, né? Se o cão está ali é porque ele foi abandonado. Então, já houve uma negligência por parte do tutor anterior para esse animal. Ou seja, ele já vem de um sofrimento. Agora, alguém negar que você alimente um animal, você vai deixar ele passando fome? Você vai ver um animal ali no verão, às vezes morrendo de sede, você não vai colocar um potinho de água para ele? Então, assim, é muito importante que a gente garanta, né? Seja para o particular, seja para o poder público, e que ninguém pode impedir, porque se essa pessoa ela for impedida, isso é passível de denúncia. A gente pode denunciar essa pessoa por maus tratos, porque ninguém pode proibir ninguém de alimentar um cão em situação de rua, ou um gato, que seja. Então, é muito importante que a gente fundamente isso e que espalhe isso para os 4 ventos e para os nossos 399 municípios. A gente enfrenta muito isso no interior. Olha, Andressa, eu sou protetora aqui na minha região, olha, aqui perto do cemitério, você vê cemitério. Eu fui lá e coloquei 6 casinhas. Poxa, o prefeito está mandando eu tirar, porque estão se incomodando com os animais. Então, gente, os animais, eles têm o seu direito garantido em lei. Essas casinhas, elas podem ficar ali, desde que elas não estejam atrapalhando a travessia das pessoas. E a gente olha nas fotos, olha nos vídeos, não está. Então, assim, a gente precisa evoluir com relação aos animais, porque eles têm os seus direitos e ninguém pode privá-los disso.
E nós temos esse canal de denúncia, né, vereadora? Sim, canal oficial, que é o 181. As pessoas podem estar denunciando através do 181, que é super importante. Pega protocolo, depois pode estar passando para as nossas equipes também, isso é importante. E através dos nossos canais, que tem os links no Instagram, que é do Paraná Contra Maus Tratos, equipe @delegado Matheus Laiola e também vereadora Andressa Bianchessi, porque geralmente a gente vai em loco e quando a gente está no município que é um pouco distante, a gente oficia os órgãos locais para que vão até a situação e possam fazer a averiguação. Perfeito. Andressa, para fechar, em que pé está esse projeto hoje? Muito bem, esse projeto já passou pela Comissão de Saúde, também pela CCJ e pela Comissão do Meio Ambiente. Então, em breve estará a plenário e a gente vai poder fazer com que ele se torne uma lei definitiva e que a gente possa aí colocar em todos os veículos de comunicação para informar todas as pessoas que fazem esse bem maior para os animais, que elas estão amparadas perante a lei e que vão poder fazer, sim, cada vez mais. E é muito importante dizer que toda vez que você alimenta um animal, né, as meninas estão aqui, elas vão poder falar isso com muita propriedade também, não existe gratidão maior. O olhar, o carinho deles, o quanto eles recebem a gente com pulando, animados, né, ficam ali à espera. Então, não existe nada mais especial do que você tratar um cão e um gato com amor e com respeito. Lembrando, para quem está assistindo, nós estamos debatendo aqui um projeto de lei. Ainda não virou lei, então ele está passando pelas comissões da casa, então os vereadores discutem o projeto, como adaptar ele, como melhorar. Isso vai para o plenário, passa pelo crivo do plenário, e daí são todos os vereadores falando sobre o assunto. Depois, se for aprovado em plenário em primeiro e segundo turno, ele vai para o prefeito para sanção ou veto. Então, ele tem um caminho, ele já está quase no final ali, porque ele já está pronto para ser votado em plenário, mas ainda não virou lei. A gente quer saber de você que comenta, não deixa de comentar o que você acha desse projeto, importante, tá? Lembrando que tem que estar inscrito. Mas, assim, nós vamos passar para o encerramento. Quero me despedir das meninas aqui e todas, se puderem deixar um recado para a comunidade, para a população sobre a causa animal e sobre o projeto, eu vou abrir para vocês darem um recado aqui, começando pela vereadora Andressa, né? Bom, eu acho que a aprovação dessa proposta, né, ela vai contribuir assim, de maneira muito significativa para a qualidade de vida dos animais e também para que a gente fundamente e ajude essas pessoas que já fazem esse trabalho tão bonito, que são protetores, que são simpatizantes, que são pessoas que amam os animais, a fazerem cada vez mais. Eu acho que vai ser uma corrente do bem e a gente vai conseguir alcançar mais pessoas que possam fazer isso. Não só em Curitiba, mas na região metropolitana. Curitiba, a gente já tem um avanço na questão da causa animal, nós já temos mais leis que foram aprovadas, então existe um trabalho feito pela Secretaria do Meio Ambiente, pela Rede de Proteção Animal, mas a gente enfrenta muita dificuldade em outros municípios. E quando a gente fala da capital, a gente acaba sendo a menina dos olhos. Então, tudo que dá certo aqui acaba sendo copiado em outros municípios. Então, pense o quão seria importante essa aprovação para que a gente leve também esse projeto de lei para outros municípios, divida isso com outros prefeitos, com outros vereadores, com outras casas de lei e que a gente possa ter esse projeto aprovado, porque se a gente quer o bem dos animais para Curitiba, a gente não quer só para aqui, a gente quer para o nosso estado inteiro, para o Brasil todo, para o mundo todo. E eu acho que é isso. Gostaria muito, ia ficar muito feliz. E a gente tem lutado diariamente pela causa animal aqui da nossa cidade e a gente não vai desistir nunca. Perfeito. Flávia, tem um contato, pode dar seu recado e deixa um contato aí para as pessoas que queiram se voluntariar, quem está a fim de fazer alguma coisa, mas não sabe nem como começar. Se tiver algum contato de vocês, um @. Sobre o projeto, o principal dele é essa visibilidade para as pessoas que fazem o bem silenciosamente, muitas vezes sem apoio, exceto do próprio bolso, e que elas têm o seu valor na nossa sociedade. Porque sociedade é isso, cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo o pouco que está ao seu alcance hoje. Quem sabe amanhã a gente possa mais. Mas hoje a gente pode isso, então vamos atrás daquilo que a gente pode hoje, vamos proteger tanto os animais em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, que está longe de ser ideal, e vamos proteger também as pessoas que gastam tempo, gastam recurso financeiro
e muitas vezes sofrem ameaças, têm o patrimônio depredado. Não está certo isso. Curitiba é uma cidade que tem alguns slogans, né? Capital ecológica e tal. Vamos colocar isso na prática. E que tal a causa animal na pauta? Sempre. E para entrar em contato com a nossa ONG, a nossa entidade, nós somos da Equipe Bem Animal. Nosso Instagram é @adotebemanimal. Aliás, adote é o nosso mantra, né? Não compre, adote. Nada contra, né, pessoal? Mas a gente coleciona histórias aí que passam muitas vezes por questões de maltrato e abandono, e, enfim. As ONGs, não só a nossa, todas, as prefeituras também, que tem canis, estão cheio de bichinhos lindos para serem adotados. Dá uma chance para o amor. Né? Somos todos vira-latas, afinal de contas, não somos? Tá certo. É isso aí. Carla. Eu gostaria também de agradecer essa oportunidade, à vereadora, tudo, e gostaria de fazer um adendo com relação aos gatos, voltando a essa parte dos gatos, que nós estamos com uma zoonose muito, muito triste na nossa cidade, e está se propagando, então a gente precisa fazer um apelo ao prefeito, né, que ajude a gente isso, porque a população hoje não sabe o que é esporotricose, que é uma doença que está pegando os felinos e eles morrem em poucos dias. A pessoa pensa que a esporotricose é só uma doença ali. Não, meu gato brigou com outro, ele está cheio de ferida. Não é isso. Que a população saiba, que esse conhecimento chegue até eles. E outro gancho que eu queria falar com relação à capital, seria um sonho para mim de que Curitiba é a capital bem desenvolvida, bonita, organizada, limpa. Já pensou se nós tivéssemos 0 animal abandonado nas ruas? Seria o máximo. Vamos lutar por isso. É isso aí. Bom, com esse programa, queremos democratizar a informação. Então, por isso, nós estamos abrindo esse debate para que você entenda melhor os projetos de lei que estão sendo propostos aqui na Câmara. E, com isso, transformar a população numa população cada vez mais conectada, principalmente com as dores da cidade, né? E todo mundo buscando qualidade de vida, mas é importante olhar o todo para que cada um consiga entender seu lugar na sociedade e possa contribuir. Se você gostou desse programa, deixe seu like para a gente ter um termômetro, se tá ok, se a gente continua debatendo os projetos da Câmara e vocês participando. E também compartilha essa proposta, compartilha esse projeto de lei para que mais pessoas possam saber o que está acontecendo. A gente agradece a audiência e até o próximo programa.